Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a esta aula de Física. Eu sou o professor Sindic Mariana Mogas. Vamos conversar juntos, oitava classe, acerca do conceito de velocidade, ok? Vamos falar de velocidade e vamos falar também da velocidade média. Antes de nós falarmos da velocidade, há conceitos que são anteriores a estes que devem ser muito bem conhecidos por vocês. Por exemplo, conceito de repouso, conceito de movimento, conceito de trajetória, conceito de referencial, conceito de espaço, espaço inicial, tempo inicial, conceito de deslocamento, chama-se deslocamento ou variação da posição. Então, esses conceitos todos são anteriores à velocidade, devem ser muito bem percebidos. Vamos primeiro analisar o conceito de referencial. O que é um referencial? O referencial são todos os corpos que estão em volta de nós, não é? Através dos quais nós podemos estar em movimento ou em repouso. Todos os corpos que nós encontramos na via pública, que são fixos, ok? Que podem ser tomados como referenciais. Exemplo concreto desses corpos, as casas, né? As casas, por exemplo, as árvores e outras coisas que estão ao longo da via, que estão fixas, nós podemos tomá-las como sendo corpos de referência. Então, nós só podemos estar em movimento ou em repouso em relação a esses referenciais. O segundo ponto que tem que ser analisado é o conceito de trajetória. O que é isso, trajetória? Vamos supor que esta é uma estrada, né? Onde este carro vai percorrer a partir deste ponto até este ponto. Este móvel, quando para deste ponto, ele vai ocupando vários pontos aqui. Ok? Então, a linha imaginária que vai unir esses pontos ao longo desta via, nós chamamos isso de trajetória. Então, a trajetória é uma linha imaginária que une dois pontos, que é o ponto de partida e o ponto de chegada. Ok? Então, feita a análise da trajetória, nós podemos também dizer que existem dois tipos de trajetórias. Existe esta trajetória, que é representada através de uma linha imaginária reta, chama-se trajetória retilínea, mas também podemos ter esta trajetória, né, que é percorrida por este, vamos supor que este é um carro que vai percorrendo esta trajetória, ok? Ele descreve aqui uma linha curva. Então, esta é uma trajetória curvilínea. O exemplo concreto, na vida real, o carro quando descreve uma rotunda, é um exemplo concreto de uma trajetória curvilínea. Estou a imaginar o comboio. Quando nós imaginamos, né, o ponto em que o comboio está de forma instantânea. Então, ele descreve uma trajetória retilínea. Ok, então, a partir daqui, nós podemos analisar outros conceitos. Ok? Posição inicial. Este móvel movimenta-se deste ponto, aqui é a origem do movimento. Neste ponto onde é a origem do movimento, ele ocupa a posição inicial ou espaço inicial. E é representado por S0. Ok? Ele move-se até um determinado ponto, que representa o espaço final. O espaço final é representado por SF, que é o ponto de chegada. S0 é o ponto de partida, SF é o ponto de chegada. Este móvel, quando está na posição inicial, ele ocupa o tempo. Ele está aqui num tempo inicial. Ok, esse tempo inicial é representado por T0. Ao mudar de posição para este ponto, ele encontra-se numa outra posição e percorreu um determinado tempo. Ok? E este tempo é chamado de tempo final. Agora, vamos ver o que significa variação da posição e o que significa variação do tempo. Quando nós calculamos a diferença entre a posição final e a posição inicial, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de variação da posição ou deslocamento, que é representado por ΔS. Então, automaticamente, a partir daqui, nós podemos dizer que o deslocamento vai ser igual à diferença de posição. Neste caso, posição final menos a posição inicial. Esta é a variação de espaço ou deslocamento. A variação do tempo. A variação do tempo vai ser a diferença entre os dois tempos. Neste caso, o tempo de partida e o tempo de chegada. Neste caso, seria o tempo final menos o tempo inicial. Então, aqui teríamos aquilo que nós chamamos de variação do tempo ou intervalo de tempo. Esses dois conceitos são extremamente importantes para podermos determinar o conceito de velocidade. Okay. O que seria velocidade? Este móvel está aqui. Ele tem velocidade quando ele muda de posição, não é? Ao longo do tempo. Então,
a velocidade, por definição, é a variação da posição do móvel na unidade de tempo. É variação da posição ou variação do espaço. E isso representa-se assim, como sendo velocidade, é dado pela variação de quê? Da posição na unidade de tempo. Então, esta é a expressão matemática que nos permite determinar aquilo que nós chamamos de velocidade. Vamos à velocidade média. Velocidade média. Velocidade média. Como é que nós analisamos a velocidade média? Vamos supor que dois meninos fazem corridas, eles partem do mesmo ponto. Ao longo da via em que eles fazem corridas, um parte primeiro, o outro parte um pouco mais tarde. Mas depois de um determinado tempo, este alcança o outro e o outro volta a alcançar. Mas ao chegar no fim, os dois cortam a meta ao mesmo tempo. Como calcular a velocidade? Aí temos que usar a velocidade média, ok? Temos que usar a posição inicial e a posição final. Na velocidade média, os valores do tempo e do espaço que estão ao longo da via são ignorados. Nós só trabalhamos com os dois extremos. O tempo final, o tempo inicial, o espaço final, o espaço inicial. Então, a velocidade média, neste caso, é representada pela variação do espaço na unidade de tempo. Então, a velocidade média será igual. A variação de espaço já está aqui representada. Vai ser espaço final menos o espaço inicial. E a variação do tempo já está aqui também. Teremos tempo final menos o tempo inicial. Então, esta é a expressão matemática que nos permite determinar a velocidade deste móvel partindo, a velocidade média, né? Destes dois móveis quando partem deste ponto para aquele ponto. Agora, vamos supor, ok? Que este móvel ele parte da origem. Vamos supor que este móvel parte da origem. Quando ele parte da origem, o espaço inicial na origem é zero, para um observador que está aqui a observar, ok? Ele vê este móvel enquanto está em repouso, então o espaço inicial que ele ocupa é igual a zero. E o tempo inicial também é igual a zero. Quando o espaço inicial é igual a zero, e o tempo inicial também é igual a zero. 0 metros, aqui 0 segundo. Então, isto tudo vai desaparecer. Então, vamos ter velocidade. Vai ser igual, aqui vamos ficar com espaço sobre o tempo. Ok? Vamos ter esta expressão. A unidade da velocidade. Unidade. Nós já sabemos que a unidade do espaço no sistema internacional. A unidade do espaço no sistema internacional é metros. E a unidade do tempo no sistema internacional é segundo. Então, teremos aqui a unidade da velocidade como sendo metros por segundo. Ok, dando continuidade, vamos supor que nós queremos, vamos trazer um exemplo concreto, né? Vamos supor que nós queremos determinar a velocidade média de um móvel que parte da posição inicial 0 metros e ele vai até a posição final 16 metros. Ok? O tempo em que ele se encontrava na posição inicial é de 0 segundos. E o tempo que ele ocupa na posição final é de 4 segundos. O exemplo concreto é este. Este móvel parte deste ponto em que o espaço inicial é 0, o tempo inicial é 0. Então, ele vem até a posição final, onde o espaço final é 16 metros e o tempo inicial é igual a 4 metros. Então, nós queremos determinar a velocidade média, ok? Ao longo desse trajeto. Como determinar? Então, teremos isto. Os dados já estão aqui referenciados. Então, teremos a resolução. Teremos velocidade média. Será o espaço final menos o espaço inicial sobre tempo final menos o tempo inicial. Espaço final, tempo final. Então, a velocidade média será igual. Vamos substituir os dados. O espaço final está aqui, podemos fazer a leitura direta aqui, 16 metros. 16 metros. Menos o espaço inicial, 0 metros. Tempo final, 4 segundos. Tempo inicial, 0 segundos. Então, a velocidade média vai ser igual. Ficamos com 16 metros sobre 4 segundos. E isto vai ser igual a
Quando é que dá isto? 4 metros por segundo. Então, a velocidade média deste móvel é de 4 metros por segundo. É extremamente importante saber também, nem sempre a velocidade, o espaço e o tempo estarão no sistema internacional. É preciso saber redução de grandezas físicas para o sistema internacional. Como é que nós podemos reduzir, por exemplo, de metros por segundo para quilômetros por hora? Porque, por exemplo, os velocímetros dos carros, eles levam velocidade instantânea em quilômetros por hora. Então, nós temos que saber reduzir de quilômetros por hora para metros por segundo. Como fazer esta redução? É preciso saber que 1 quilômetro por hora corresponde, por exemplo, a quantos metros por segundo? 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Uma hora tem 3.600 segundos. Tem 3.600 segundos. Então, podemos simplificar este zero com este zero. Simplificamos este zero com este zero. Ok? Então, o que é que nós teremos aqui? Teremos 1 quilômetro por hora igual a 10 metros por 36. 10 metros por segundo por 36. Ok? O que é que vamos fazer? Podemos simplificar aqui por 10. Ok? O que é que teremos aqui? Teremos, simplificando o 10 dividido por 10, teremos aqui 1. E o 36 dividido por 10, teremos 3,6. Então, este 3,6 é o nosso fator de redução das unidades. Vamos usar como fator de redução das unidades. Então, o que significa aqui? Teremos 1 quilômetro por hora. Para irmos até metros por segundo, para ir 1 km por hora neste caso, para irmos até metros por segundo, teremos sobre 3,6 metros por segundo. Ok? O que é que vai acontecer aqui? O que é que isto significa? Significa que qualquer valor que nós temos em quilômetros por hora, para termos o mesmo valor em metros por segundo, temos que dividir por 3,6. Vamos dividir por 3,6. Qualquer valor que está em metros por segundo e queremos calcular em quilômetros por hora, temos que multiplicar isto por 3,6. Ok? Então, o que é que vamos fazer na próxima aula? Na próxima aula nós vamos aprender a reduzir, não é? Como reduzir de quilômetros por hora para metros por segundo. Mas fica esta dica que é extremamente importante. Se tens um valor em quilômetros por hora e queres calcular em metros por segundo, pega nesse valor e divide por 3,6. Okay? Se tens um valor em metros por segundo e queres calcular em quilômetros por hora, pega nesse valor e multiplica por 3,6. Ok? Muito obrigado. Esta aula termina aqui. Vamos ver a aula a seguir, que é o movimento retilíneo e uniforme. Muito obrigado.